Graça e paz, meu querido irmão. Agora nós vamos iniciar, de fato, né, até enfim, as aulas, os livros, estudando sobre os livros poéticos. Nós vamos iniciar com o livro de Jó. Por favor, quero que você me acompanhe na sua apostila. Eu vou estar tentando seguir passo a passo para que você me acompanhe de forma aqui, me vendo nesse vídeo e também na escrita no seu estudo. Jó, bênção através da dor. Brevemente falar sobre o livro, o autor do livro, embora saibamos que o título desse livro obviamente vem do seu personagem principal, Jó, e que ele foi uma pessoa histórica, o autor é desconhecido e não há reivindicações textuais quanto à identificação do autor. Exatamente. Então você estava dizendo que Jó não escreveu? Exatamente. Nós não temos relatos físicos, históricos, concretos que provam isso. Tantos comentaristas sugerem que Jó pode ter sido escrito por Jó, por Eliú, né, que é um dos personagens, pelo próprio Moisés, por Salomão e por outros. Então, de acordo à autoria desse livro, nós não temos certeza absoluta, portanto, nós ainda deixamos Jó como sendo uma grande opção disso. A data de Jó é interessante porque nós temos que distinguir dois pontos importantes entre a data da redação e os eventos do livro. Vocês compreenderam? Então, as coisas que aconteceram no livro relatam uma situação que pode ter acontecido muito antes do ato de escrever o livro de Jó. E talvez esse espaço, esse gap, pode ser talvez centenas de anos. E para isso eu trouxe aqui uma citação do professor Rari, que foi meu professor na faculdade de teologia muitos anos atrás, escreve assim: a data dos eventos do livro e da data da redação do livro são dois assuntos diferentes. Os eventos podem ter ocorrido em uma sociedade patriarcal no segundo milênio antes de Cristo, por volta da época de Abraão. Vários fatos apoiam esta datação. Jó viveu mais de 140 anos, uma vida não incomum durante o período patriarcal. A economia da época de Jó, na qual a riqueza era medida em termos de gado, era o tipo que existia nesse período. Olha só, como Abraão, Isaac e Jacó, Jó era sacerdote de uma família. A ausência de qualquer referência à nação de Israel ou à lei mosaica sugere uma data pré-mosaica, ou seja, a data histórica, né, de quando aconteceu os fatos pode ter sido antes de Moisés. Olha só, por quê? Porque nós não temos um relato da lei mosaica dentro do livro de Jó. Então isso pode nos mostrar que de fato as ocorrências históricas do livro tenham acontecido muito antes de Moisés. Ali na época de Abraão, ali na região de Ur, que hoje seria o Iraque e Irã. Vamos para o título do livro. Então, no tempo de Abraão, Isaac, Jacó e José, o livro de Jó deriva seu nome do seu personagem principal. E o termo da palavra Jó tem a ver com a expressão, com a questão por quê? Né? A luta com uma questão de por que acontece tudo isso. Inclusive, o nome dele tem essa implicação de ser hostil ou ser inimigo. Qual que é o tema e o objetivo do livro? O livro ele é uma teodiceia. O que é uma teodiceia? É onde nós encontramos as implicações, aquilo que Deus faz pela vindicação da bondade e justiça e caráter de Deus. É ali que você vê Deus em ação. Ele sustenta a existência de Deus a partir da discussão do problema da existência do mal e sua relação com a bondade de Deus. Isso é teodiceia. O livro luta com aquela antiga questão. A pergunta inclusive quero que você circule ou então faça um risco, né, embaixo dessa pergunta. A pergunta é: por que os homens justos sofrem? É uma pergunta que ela é compartilhada muito, né, muito feita nos dias de hoje. Por que as coisas
ruins acontecem com pessoas boas. E é isso que é a pergunta. Se Deus é um Deus de amor e misericórdia? Essa velha pergunta, não é mesmo? É a pergunta que nós temos como a essência de Jó. Ela ensina claramente a soberania de Deus e a necessidade do homem de reconhecê-la. E nós temos aqui os 3 amigos de Jó que deram essencialmente a mesma resposta. Olha só a resposta dos 3 amigos de Jó, que todo sofrimento é devido ao pecado. Inclusive, nós encontramos esse tipo de teologia que ainda é ensinada hoje, nos dias de hoje. Que qualquer tipo de sofrimento, se um crente está doente, poxa, quer dizer que ele pecou, quer dizer que ele trouxe algo do pai e da mãe no passado. E isso é uma teologia que pode ser questionada, preciso de alguns fatos. No entanto, nós temos o outro personagem, que é o último personagem, que é o Eliú. E o Eliú, entretanto, ele declarou que o sofrimento é muitas vezes o meio de purificar o justo. Aí sim nós temos uma aplicação, e vista no conteúdo de Jó, você encontra aqui a resposta de Deus contra aquela ideia dos 3 amigos sendo algo errada. E Deus fala, olha, Eliú, de fato, ele trouxe algo importante, que o sofrimento de Jó foi para trazer uma história muito maior. E aqui vai algo entre parênteses para vocês, dizendo o seguinte, que o crente nos dias de hoje, ele sofre também. Ele passa por situações, ele tem muitas coisas na vida que não dão certas e a gente passa por situações. Agora, isso não significa que Deus não ama você, não significa que Deus te abandonou e que o amor dele não se estende a você, de maneira alguma. Pelo contrário, essas oportunidades, nelas Deus demonstra ainda mais o poder dele na sua vida. O professor Gleason Archer, ele fala o seguinte: esse livro trata do problema teórico da dor e do desastre na vida dos piedosos. Ele se compromete a responder à pergunta: por que os justos sofrem? Essa resposta vem de uma tripla forma. Deus é digno de amor, mesmo a parte das bênçãos que ele concede. Deus pode permitir o sofrimento como meio de purificar e fortalecer a alma na piedade. Os pensamentos e caminhos de Deus são movidos por considerações demasiadamente vastas para que a mente punitiva do homem compreenda. Mesmo que o homem seja incapaz de ver as questões da vida com a amplitude e a visão do Todo-Poderoso, Deus realmente sabe o que é melhor para a sua própria glória e para nosso bem final. Essa resposta é dada contra o pano de fundo da visão estereotipada dos 3 consoladores de Jó, que seriam Elifaz, Bildade e Zofar. Em outras palavras, ditando aqui, nós achamos que compreendemos Deus. E quando a gente não compreende, para nós algo que é incompreensível, a gente fica querendo resposta de qualquer custo, ao invés de ser humilde e compreender que nós não temos a capacidade de compreender. O outro propósito do livro é demonstrar o conflito dos tempos entre Deus e Satanás e mostrar a relação do sofrimento com esse conflito. A palavra-chave, nós encontramos aqui a palavra aflição, miséria, sofrimento, que são citadas 9 vezes, a palavra justo, a palavra retidão, que são citadas 20 vezes, mas o conceito-chave é a soberania de Deus. A partir de agora, você tem aqui alguns versículos chaves. Eu não vou ler tudo aqui, eu quero que você leia, por favor, né? Jó 2, de 3 a 6, Jó 13, 15, Jó 42, 5 e 6, Jó 42, 10. Esses são versículos chaves no que diz respeito a Jó. Eu vou ler apenas um aqui, é um super conhecido que diz assim, Jó 13, 15, ainda que ele me mate, eu terei esperança nele. Não obstante, discutirei meus caminhos diante dele. Esses versículos são versículos chaves de Jó. Nós também temos capítulos chaves, entendendo que o primeiro e segundo capítulo são fundamentais para apresentar ao leitor a fonte do sofrimento de Jó, as acusações de Satanás e a aflição que caiu sobre Jó. Enquanto isso, o capítulo 32 ao 42, ele registra nessa vasta parte, a todo meio de Jó, ele fala sobre os conselhos que Jó recebeu dos seus amigos. Então, é dado a maior parte
nesse livro. Interessante que se você ler alguma parte dela sem conhecer o contexto histórico de Jó, você pode estar lendo coisas que você vai falar assim, eu vou fazer isso na minha vida. Mas pelos amigos de Jó estarem falando coisas positivas, não significa que aquelas palavras boas eram para aquele momento. Então é importante entender o contexto, como aquilo foi feito. Então nós encontramos o capítulo no final, quando Eliú entra em ação, é o momento que você vê a diferença de Eliú para com os outros amigos. E você vê no final do livro, quando Deus de fato dá uma exortação tremenda nos 3 amigos, e Eliú, o mais jovem deles, portanto, traz uma palavra firme para Jó e boa para Jó. Nós temos aqui as pessoas-chave, evidentemente Jó, Elifaz, Bildade e Zofar, que são os mais velhos, e Eliú, o mais jovem, o mais sábio, podemos dizer. Como que a gente vê Cristo no livro de Jó? Então Cristo é visto de várias maneiras em Jó. Jó reconhece um Redentor, você vê isso no capítulo 19. Jó, ele ora por um mediador, você vê isso no capítulo 9 e 33, e ele sabe que precisa de alguém que possa explicar o mistério do sofrimento, que é respondido somente em Cristo Jesus. Muito bem, então aqui em diante você encontra o esboço do livro de Jó, um esboço, você pode usar isso aqui para fazer sua mensagem, seus estudos. Eu não vou entrar nesse detalhe porque está aqui na sua tela e também na sua apostila, tá bom? Vamos então aqui apenas relatar uma questão de uma passagem muito importante, que é a de 42, 5 e 6, que talvez seja um dos mais conhecidos, e a gente termina essa aula de hoje. Jó 42, 5 e 6 fala assim: ouvi agora, e eu falarei, eu vos perguntarei, e vós me instruireis. Ouvi falar de ti, mas agora meus olhos te veem, por isso me retraio e me arrependo no pó e nas cinzas. Nós temos aqui uma declaração poética de extrema humildade e total consciência de que depois de tudo que ele passou de sofrimento, lembrando que ele perdeu tudo na vida e escutou muitas coisas dos seus amigos, e Deus falou com ele, ele então compreende que ele não é nada e que Deus é tudo. Então, que Deus abençoe a sua vida, e a próxima aula nós vamos estar falando sobre o livro de Salmos. Deus abençoe.